Então, pessoal, qual que seria a definição de resistência? A resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica, mesmo quando existir uma diferença de potencial aplicada. A unidade de medida será o ohms, em homenagem, ao físico que descobriu esse princípio e a relação entre a tensão, corrente e a resistência. E o símbolo da resistência elétrica é essa ferradurinha. A resistência elétrica, então, ela é representada por uma barrinha, certo? E essa barrinha ela vai receber a letra R, e nessa barrinha possui dois terminais. Na nossa casa, existem vários exemplos, então, de resistências. Entre elas, a resistência do chuveiro, que na qual é formada, então, por um pequeno sistema, formado em uma mola, e na qual vai estar circulando uma corrente elétrica. Então, a resistência tem essa capacidade de transformar a energia elétrica em energia térmica. Em alguns casos, como por exemplo a lâmpada, a temperatura é tão alta que vai ficar incandescente a lâmpada. Então, por isso que ela vai emitir luz. Mas a principal forma de transformação da eletricidade seria o quê? Em calor. Bacana? Aí representar, então, pelos equipamentos resistivos. Entre outros equipamentos, que nós temos na nossa casa, tem, então, o forno elétrico, tem o ferro de passar, tem o ebulidor, secador de cabelo, a própria resistência, que é um componente eletrônico que é utilizado nos circuitos eletrônicos. Então, nós vimos que a resistência elétrica, vai ocorrer, então, a transformação de parte da energia cinética dos elétrons, quando os elétrons estão passando por um determinado material, e energia térmica, na qual, então, vai aquecer o material. Tá? Então, a resistência elétrica, ela é baseada em duas leis, tá? Então, a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela relaciona a tensão com a corrente e a resistência, certo? Então, a primeira lei de Ohm, ela postula que um condutor ôhmico de resistência constante, mantido a uma temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica será proporcional à diferença de potencial aplicada em suas extremidades. Ou seja, a resistência elétrica ela será constante. E a primeira lei de Ohm diz que um condutor mantido a uma temperatura constante terá uma intensidade elétrica e proporcional à diferença de potencial aplicada nos seus terminais. Disto resulta, então, que a resistência elétrica também será constante, ou seja, a corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial que estará sendo aplicada, correto? Então, aqui nós temos, na figura A, o resistor de núcleo feito de base de carbono e a resistência no seu símbolo. Bacana? Então, o que seria a resistência compatível com 1 ohm? Então, 1 ohm seria a resistência que permite a passagem de 1 ampere quando submetida a uma tensão de 1 volt. Bacana? Então, aí nós temos, então, 1 ohm. Ok? Agora, a resistência elétrica, ela varia conforme o comprimento, conforme a largura e a natureza do material do condutor, além da temperatura que esse corpo ele é submetido. Então, todos esses fatores são relacionados por uma equação conhecida como a segunda lei de Ohm. Então, a segunda lei de Ohm, então, o que ela vai representar? Ela vai ser representada, então, através da resistência elétrica. Ela é igual à resistividade de um determinado material multiplicado pelo comprimento do material dividido pela área do material. Então, Rho, representado por esse pezinho, seria o material na qual o fio ele é feito, ok? E ele emitir, então, ohms por metro. A vai ser a área da seção transversal desse material, medida em metros quadrados, e L vai ser o comprimento do fio, que é dado em metro. Bacana? Bom, nós temos aqui uma dicasinha, para converter milímetros quadrados para metro quadrado, é só multiplicar, então, por 10 a menos 6. Então, a segunda lei de Ohm, ela estabelece que a resistência elétrica de um material é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área de seção transversal. Então, simplesmente, se a gente observar a fórmula, nós vamos ver que a resistência ela é diretamente proporcional à resistividade elétrica, certo? Que varia de acordo com o material. A resistência também ela é diretamente proporcional ao comprimento desse material. E a resistência elétrica ela é inversamente proporcional à área desse material. Então, aqui nós temos uma tabela que mostra 4 metais diferentes: prata, cobre, ouro e alumínio.
com suas respectivas resistividades. Nós podemos observar, então, que a prata ela é o melhor condutor que existe comparado entre esses 4 condutores, certo? Porque a resistividade, então, da prata, ela seria 1,6 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. O cobre, ele está em segundo lugar comparado a esses 4 materiais, ok? Então, o cobre apresenta uma resistividade de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Em terceiro lugar, né, seria o ouro. Então, o ouro apresenta uma resistividade de 2,4 vezes 10 a menos 8. Em último lugar, comparando esses 4 materiais, nós temos o alumínio. O alumínio, então, possui uma resistividade de 2,8 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. E aí vem uma ilusão, né, que a gente imagina que o ouro ele seria o melhor condutor. O ouro ele está em terceiro lugar comparado aí com o cobre. Mas o cobre tem sua desvantagem em relação ao ouro. O ouro, né, por ser um material muito raro, então ele se torna um material muito caro. Então, dificilmente ele é utilizado então, para fabricar fios elétricos, ou os condutores elétricos. Porém, alguns contatos de alguns equipamentos, de alguns circuitos eletrônicos, utilizam então o ouro para banhar então outros metais, tá? Por isso então nós temos então os celulares, por exemplo, né, muitos contatos, muitos conectores sejam banhados a ouro, certo? O cobre, apesar dele ser o segundo melhor condutor, ele tem um poder de oxidação muito elevado. Ou seja, se você, por exemplo, decapar um cabo aqui de cobre, nesse exato momento, daqui umas 2 semanas, se você for observar, aquela parte, né, que refletia a luz, que é um metal assim, muito puro, né, você enxerga assim um metal brilhante, então, com o passar do tempo, ele vai se oxidando, ele vai escurecendo, ok? Já a prata, né, então, ele é o melhor condutor, certo? Só que a prata também, né, ela tem a sua capacidade, então, de oxidação. Com o tempo, a prata, né, em contato aí com o oxigênio, ela vai oxidando, então ela vai escurecendo. Bacana? Então, pessoal, aqui temos a aplicação da segunda lei de Ohm, em 3 situações diferentes. Vamos pegar, então, da esquerda para a direita, enumerados em algarismo romano da cor vermelha. Então, número 1. Fios de mesmo material, ou seja, a área da seção transversal é igual para os 2 materiais. A resistividade também é igual. O que está sendo diferente aqui está sendo o comprimento do material. Então, pela segunda lei de Ohm, nós temos que a resistência elétrica ela é diretamente proporcional ao comprimento do material. Então, se o comprimento for dobrado, quer dizer então que a resistência também irá dobrar. Se o comprimento for reduzido à metade, a resistência também irá reduzir à metade. Na segunda, tá? Número 2, em algarismo romano, nós temos fio do mesmo material, porém a área da seção transversal para os 2 materiais são diferentes. Então, o segundo aí, né, ele possui uma área da seção transversal o dobro da área da seção transversal do primeiro. Então, 2 vezes mais. Então, a área da seção transversal e a resistência são inversamente proporcionais. Quanto maior a área da seção transversal, menor será a resistência. No número 3, em algarismo romano, nós temos, então, fios de materiais diferentes. Então, estamos comparando aí o cobre e o alumínio. Você pode perceber que o comprimento são iguais para os dois, a área da seção transversal também são iguais para os dois, porém, o que possuir menor resistividade, naturalmente, possuirá menor resistência, correto? Então, o cobre, ele possui menor resistência do que o alumínio, apesar dos materiais serem da mesma área da seção transversal e do mesmo comprimento. Efeitos da corrente elétrica. O nosso corpo, ele é representado por uma resistência. Então, poderá circular uma corrente elétrica quando o nosso corpo for exposto a uma diferença de potencial. Só que essa corrente elétrica ela não deverá ser maior do que 30 mA. Caso contrário, se essa corrente ultrapassar os 30 mA, poderá provocar desde formigamento até parada cardiorrespiratória. Por isso, é muito perigoso tocar em fios que contêm aí passagem da corrente elétrica. E a corrente contínua, ela se torna muito mais perigosa do que a corrente alternada. Pelo fato da corrente contínua, né, como nós vimos ao longo do gráfico, ela não se alterna ao longo do tempo. Enquanto que a corrente alternada, a cada ciclo, ela passa pelo zero, né, 2 vezes.
Então, quando os elétrons livres são acelerados no interior dos condutores, eles se colidem com os átomos de um próprio material, que é feita a resistência. E essas colisões, né, transferem energia, fazendo com que esses átomos aumentem sua vibração. E essa situação, macroscopicamente, é evidenciada pelo aumento da temperatura do condutor, gerando, assim, o calor. Então, esse calor gerado, então, ele é conhecido como efeito Joule. Então, aqui mostra, né, os átomos do material, juntamente com os elétrons, passando por esse material. Então, esse processo de fricção desses elétrons com o material vai produzir calor. Então, aqui nós temos o chamado efeito luminoso emitido pela lâmpada. Então, o efeito luminoso é a consequência do efeito Joule. Após o condutor ser aquecido, então ele emite ondas eletromagnéticas dentro do aspecto de luz visível. Então, por isso que a lâmpada incandescente, além de ela emitir calor, ela emite também luz. E quais são as aplicações das resistências? Nós temos que uma placa de circuito impresso, contendo aí vários resistores. Então, são peças utilizadas em circuitos elétricos, que têm como principal função converter energia elétrica em energia térmica. Ou seja, são usados aí como aquecedores, como dissipadores de calores. Então, eles também servem para reduzir a intensidade de corrente elétrica para alguns dispositivos eletrônicos. E alguns exemplos de resistência utilizados no nosso cotidiano são os filamentos da lâmpada incandescente, aquecedor de chuveiros elétricos, né, os filamentos que são aquecidos em estufas, entre outros que nós vimos aí. E assim a gente finaliza essa aula. Até a próxima.